Senhor presidente, nobres vereadores, secretários, vereadora Dalva, público presente, quem nos assiste. Em primeiro lugar, eu imaginei que a Câmara dos Vereadores da base do prefeito não estivesse preparado para defendê-lo, para ele vir usar o espaço da Câmara para se defender, que eu acho que é ilegal, é incorreto. Por quê? Porque é claro o decreto 201. Senhor presidente, falando nisso, eu 20 minutos tenho para falar como foi usado pelo líder do prefeito. Mesmo porque o decreto 201... de ordem, senhor presidente. Eu não falei 20 minutos. O senhor começou 10 para as 8? Por favor, vereador, veja só, eu entendo o seguinte, o senhor colocou uma gravação... Eu perguntei para o senhor não, antes. Não tem problema, eu dei o tempo para o senhor. O senhor falou, a gravação mais os 5 minutos. Agora, nós temos que entender que a gravação foi uma defesa. A gravação não deixa de ser uma defesa. Então, eu entendo que, da mesma maneira, se o vereador houver a necessidade de falar o tempo que o senhor falou, eu vou conceder a ele o mesmo tempo. Eu começo aqui falando, quando eu disse que eu acho que não é correto o prefeito usar esse espaço agora para se autodefendê-lo, porque o decreto 201 é claro. Se montar a comissão, que eu acho que é papel dessa Câmara, é responsabilidade dessa Câmara, atender o pedido de um eleitor do município que paga seus impostos, montar sim essa comissão processante, apurar, e aí ele tem sim o espaço, como disse o vereador Cleiton, tem o espaço todo para poder apresentar a defesa dele. Não aqui usar o espaço da Câmara para fazer isso. Eu espero que os vereadores estejam suficientemente preparados para defendê-lo, para que ele não venha usar esse espaço. Mesmo porque vocês ouviram essa matéria na entrevista. Ele deu essa entrevista um dia depois de mim. E se vocês ouviram, prestarem atenção, quem é o responsável de toda a irregularidade? O munícipe que paga o seu imposto e protocolou a comissão? O vereador que cobra constantemente a prática desse prefeito e vou continuar cobrando? O Ministério Público e o Tribunal de Contas. Ele é um santo. Ele não deve nada. Somos nós os responsáveis pelas irregularidades. E ele diz antes que era um funcionário público. E disse na reportagem que é um funcionário público. E disse também na entrevista, vocês ouviram, foi bom isso, essa reportagem, ele disse também que é um prefeito que não tem nenhum problema. Na sessão anterior, parece que está cortando minha voz, por favor. Na sessão anterior, eu li esse documento para vocês, no dia 14 de fevereiro. E vou ler novamente com as datas para vocês verificarem o que vocês ouviram ele dizendo, que ele não tem ato nenhum lesivo de irregularidade. No dia 5, só de 2009 para cá. No dia 5/3 de 2009, o Tribunal de Contas apontou irregularidade e condenou, lá no Tribunal de Contas, o senhor Marcos José da Silva e Jorge Luiz de Luca, pelo um plano comunitário de asfalto. No dia 6/7 de 2009, o senhor Marcos José da Silva foi condenado pelo Tribunal de Contas e apontado irregularidade num contrato com a Estrutural Recapeamento Asfalto, empresa estrutural. No dia 18/7 de 2010, o senhor Marcos José da Silva foi apontado irregularidade também no subsídio de agentes públicos do município. No dia 9/1 de 2010, o senhor Marcos José da Silva, o senhor Jorge Luiz de Luca e o vice-prefeito Dinheiro Moisés foram condenados e foram apontadas irregularidades em contratos com a Rápido Luxo Campinas por falta de licitação pública de transporte coletivo. No dia 6/4 de 2011, o senhor Marcos José da Silva e Jorge Luiz de Luca foram apontadas irregularidade, o prefeito foi condenado, pagou uma multa de R$10 mil por irregularidade no contrato com a Unimed. No dia 4/4 de 2011, o senhor Marcos José da Silva e o senhor Jorge Luiz de Luca foram apontadas irregularidades, e o prefeito agora, no dia 24, também tem uma outra ação civil pública, eu disse lá atrás, por um plano comunitário com a empresa PLF. E no dia 24 tem outra ação civil pública também, pedindo a condenação do prefeito com essa aqui que eu disse, lá no dia 14. No dia 30/6 de 2011, Marcos José da Silva foi apontado irregularidade pelo Ministério Público, pela Farmácia Popular, que ela alugou aquele prédio feito do lado do Cauê, pagou 10 meses de aluguel do prédio fechado e não montou a farmácia. O tribunal condenou ele também.
No dia 29/11/2011, o senhor Marcos José da Silva e o senhor Jorge Luiz de Luca foram condenados por irregularidades pelo Tribunal de Contas com um contrato com a única prestadora de serviço de terceiro do município, que não faz mais contrato público e põe terceiro e explora terceiros. Dia 22/11/2011, o senhor Marcos José da Silva e o senhor Jorge Luiz de Luca foram novamente condenados por irregularidades, apontada irregularidade, num contrato com a Rápido Luxo Campinas. Então não é verdade que não tem um monte. Sem dizer que agora é surpresa, aí, senhor presidente, eu quero encaminhar, quero ir consignata, que o senhor peça para o jurídico dessa casa, por favor, que dê o parecer, que nós temos que tirar o Jorge Luiz de Luca do processo, que veja qual é o procedimento, então, para que nós possamos, a Câmara, ou quem quer que seja, tirar esse cidadão da frente do poder público. Porque não tem condições. Aqui está a vasta irregularidade, realizada por esse secretário. Esse secretário foi condenado a 4 anos, transitado e julgado em Brasília. Ele e o prefeito está saindo agora, o dele já saiu há 4 anos, pelo processo do lixo que alguém falou aí. Ele foi condenado há 4 anos atrás e foi condenado em última instância. E pela surpresa da municipalidade, do povo e a gente, como foi dito pelo vereador aqui, e também no próprio prefeito disse, primeiro, vocês vejam só, em 89 eles foram condenados por esse processo. Quando eles voltaram para a prefeitura, lá na gestão de 89, quando voltaram para a prefeitura em 2005, no dia 3 de janeiro de 2005, foi requisitada a aquisição de combustível pela Secretaria de Administração Pública, Formatização do município, através do seu secretário, João Polastrini. Então, o 3º dia de mandato, cometeram essa irregularidade que nós estamos discutindo hoje. 3º dia de mandato. Isso o tribunal vem apontando. Após esse contrato que aprova e aponta irregularidade, estão dizendo que não é nada, apontada irregularidade, e eu estou aqui para fazer um julgamento, sim, administrativo, político, jurídico. Quem investiga juridicamente é o Justiça. Nós, é uma análise política, sim, cabe a esta casa. Se o juiz negou liminar, não deu liminar para a penhora de bens dele, é porque o juiz deve saber que os bens dele já foram bloqueados lá em 89. Não tem mais bens para bloquear, não. Porque os bens dele que está bloqueado, não paga nada do que ele deve. Porque vocês têm que saber que a semana retrasada, saiu um trânsito julgado em Brasília, que o prefeito foi condenado em 5.900.000. Contar com os bens bloqueados desde 95. Talvez é por isso que o juiz não quis bloquear mais. Bloquear o quê? Não tem. Não tem o que bloquear. E aí, minha gente, após a irregularidade apontada pelo Ministério Público, foi também feito 2 aditivos. Foram feitos 3 aditivos. Um aditivo que foi prorrogado o prazo de março de 2006 a junho de 2006. O segundo aditivo foi feito, celebrado no dia 8 de maio de 2006, que acrescentou esse contrato de irregularidade, nós estamos discutindo, que diz que não foi nada de ilegal, em R$ 281.835. Inicialmente, constatou-se a falta de ligação da expressa do prefeito municipal. O prefeito também deveria ter posição de tomar uma posição em relação a esse ex-cunhado dele, que o secretário é ex-cunhado do prefeito, porque ele vem fazendo coisas erradas desde 89 e fez mais uma porque o prefeito não tinha autorizado ele para fazer a publicação e ele publicou a licitação. Aí eu fiz o requerimento na última sessão, cobrando por quê? Foi dito para a mídia, para a imprensa, que a culpa é do funcionário público. E aí no dia 27 de abril, após a decisão definitiva do egresso tribunal, quando o tribunal condenou, abriu uma comissão sindicante para apurar o assunto. Foram ouvidos, agora eu quero saber quem foram os responsáveis, o funcionário responsável. Porque nessa comissão, ela foi arquivada. Porque foram ouvidos os senhores Jorge de Luca, que é o envolvido, foi ouvido o secretário de Licitação Pública, João Polastrini, e o diretor Sinal Takaki. Foram os 3 ouvidos. Então, se foi montada uma comissão e detectou que o funcionário é responsável, um dos 3 é responsável. Se nós não podemos, através da comissão processante, apurar nenhum dos 3, é por isso que nós queremos apurar o problema da acusação do prefeito. Os requeridos Marcos José da Silva e Jorge de Luca vinham aqui dizer que quem julga, a justiça, julga e condena alguém. Nós não queremos condenar alguém. Nós queremos condenar o erro administrativo. E tem que admitir que existe um erro administrativo. Já a justiça, ela faz em cima da lei.
A justiça faz na lei. A justiça não faz sobre o que a pessoa disse, não é na lei. A lei está dizendo. E a lei diz o seguinte, olha, os requeridos Marcos José da Silva e Jorge Luiz de Luca violaram a lei, burlaram a sistemática da Constituição Federal e da Lei 8.429. Então, são acusados e nós temos que julgar por isso, por um erro administrativo. E vim aqui dizer que pode comprar da matriz e a filial entregar, e dar exemplo de Casa Bahia, comprar na Casa Bahia, você compra com o seu dinheiro. Isso aqui é dinheiro público. Não pode se admitir isso, não. Nós não podemos aceitar, eu não posso aceitar esse exemplo. Esse exemplo de comprar na Casa Bahia, que compra na Casa Bahia e entrega quem quiser, o dinheiro é seu, é do seu bolso. Dinheiro público cabe a mim, cabe a nós para isso. E todos aqui que foram eleitos. Quando nós fomos eleitos, tenho certeza, todos os vereadores, em campanha, como vai ter o ano que vem, nenhum vereador vai dizer que vai esconder as coisas aqui e deixar a justiça resolver. Não! A justiça resolve o problema jurídico. O problema administrativo é nosso. Nós temos a responsabilidade. Para isso é que nós tivemos voto. Foi para isso que nós fomos eleitos. É para isso que cada cidadão está sentado aqui numa cadeira. Para fazer o julgamento político. E quem pode fazer o julgamento político? Somente nós. A justiça não vai caçar ninguém. A justiça não vai afastar ninguém. E na comissão processante, eu ouvi, em lugar nenhum, está dizendo para caçar prefeito. Está pedindo um afastamento. É assim que funciona a comissão. Tem que afastar para ele vir assim, depois o que tem que fazer aqui dentro. Agora, foi dito em outros momentos. Tem um velho ditado. Quem não tem medo, não teme. Se não deve, vem para cá. Vem provar para os vereadores aqui, para a população que não deve. Porque nós temos esse aval da população. Nós fomos eleitos para isso. Portanto, eu acho que é responsabilidade dessa casa, é responsabilidade desses vereadores, de montar a comissão processante, sim. Nós temos um tema específico, que é a entrega de gasolina. E dizer que é normal... Senhor presidente, por favor, eu peço ordem na casa. Dizer que é normal você comprar de um e o outro entregar, quando o Ministério Público e o Tribunal de Contas apontam, eu tenho certeza que são dois órgãos responsáveis e estão convictos do que estão fazendo, estão apurando. Eu não acredito que nem o Tribunal de Contas, muito menos o Ministério Público, estariam botando coisa que não é verdade. Portanto, eles não estão aqui dizendo se pode ou não pode. Não estou aqui dizendo que nem o prefeito disse ou alguém disse. Pode fazer. Quer fazer, faça. A lei diz que não pode. Parecer jurídico de outros juízes, parecer de juiz e desembargador, é outra história. A lei não diz que pode fazer, dependendo do parecer do desembargador tal, do juiz tal. Não. A lei diz que não pode fazer. Você não pode, no poder público, na administração pública, contratar uma empresa e a outra fazer o serviço. Não pode. É dizer que é normal, porque o próprio Tribunal de Contas e o Ministério Público falam que a atitude do prefeito e do secretário impediram que outras empresas participaram. E puseram só duas empresas participarem. E entre as duas, a Petrobras ganhou. Qual Petrobras ganhou? Filial do Rio de Janeiro, a Petrobras do Rio de Janeiro. A Petrobras é governo federal. Existe a Petrobras em Paulínia, existe a Petrobras no Rio de Janeiro, existe a Petrobras em Santos, em Cubatão, tem várias Petrobras no país. Tem lá no Paraná a Petrobras. Cada uma delas tem um CNPJ. Portanto, quando a do Rio de Janeiro ganhou, e ela ganhou, ela tinha por obrigação, sim, de carregar um caminhão lá no Rio de Janeiro e entregar aqui na prefeitura. A partir do momento que ela não fez esse transporte, Paulínia fez, ele ganhou em cima do transporte. Essa irregularidade está sendo aprovada. É isso que está sendo apontado. E as pessoas precisam entender para isso. Porque se lá do Rio de Janeiro saísse uma carreta para entregar o preço aqui, o frete seria um. Para vir para cá, o frete foi outro. Portanto, não existe filial de Petrobras. Existe a Petrobras do Rio, existe a Petrobras em Paulínia, existe a Petrobras aqui. Agora, vir na televisão, no rádio, e aqui usar o argumento de jogar a culpa num funcionário que não conferiu o CNPJ. Vocês já ouviram dizer, quem trabalha na prefeitura em outro lugar, num contrato, então teria que ter dado o contrato para o coitado do funcionário, para ficar embaixo do braço,
E quando chegar a nota fiscal, ele olhar, opa, CNPJ, vamos ver. Ah, o CNPJ não é o mesmo, eu não posso receber a gasolina. Ô, meu, esses são os atos irregulares que foram praticados nos contratos. Portanto, eu acho que essa Câmara tem por obrigação, como disse aqui o vereador Cleito, de prestar um compromisso com a sociedade que nos elegeu, de mostrar para a sociedade, não simplesmente com balela, com entrevista em jornal ou em televisão, porque em jornal eu não vejo jornal da família do prefeito falar nada. Quando é de outro, falava de tudo. Se fosse um outro coitado, saía as 20, 30 páginas do jornal dele. Ele não fala nada, devia falar também. Explica no jornal que ele não deve nada, para as pessoas entenderem. Agora, nós temos a responsabilidade. Nós fomos homologados para isso. Nós temos o respeito e a responsabilidade, sim, como existe em outros municípios. E só para dizer para vocês, para surpresa da gente, na semana do Carnaval, e não é diferente, é normal isso. A coisa é mais. Vou concluir, senhor presidente. Agora, na semana do Carnaval, vocês viram no Correio Popular, na região metropolitana tem 19 cidades. É composto por 19 cidades. 11 cidades estão sendo investigadas pelo Ministério Público, entre elas Valinhos. Então, o Ministério Público está investigando, e as câmaras da região também investigaram irregularidade. A irregularidade, gente, não é só no fraude, não é só no desvio. Existe a irregularidade na conduta do dia a dia. E o Tribunal de Contas, ele disse realmente na reportagem, em momento algum eu disse que houve dolo, que houve fraude, que houve desvio. Se tivesse, eu falava. Não falei porque no momento algum chegou a mim isso, eu nunca vi. E falo com documento. Então, realmente, o que ele diz na entrevista é verdade. Nem na minha entrevista, em lugar nenhum, eu disse que houve dolo ou que houve desvio. Mas as irregularidades que nós temos que apurar, não é somente roubo, não é somente corrupção, desvio, não. Nós temos também, nós fomos eleitos para isso. E o primeiro papel principal do vereador, qual o papel do vereador? Todos sabem? Qual é o nosso papel fundamental? Fiscalizar o poder executivo. Nós estamos aqui para isso. Nós precisamos montar e fiscalizar. Obrigado. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Primeiro, eu agradeço a parte e parabenizo pelas palavras. E quero apenas somar as suas palavras, vereador, dizer o seguinte. Como ficará, ou como ficaria, ou como poderá ficar a Câmara, entenda da maneira que quiser, se amanhã a Justiça entender que houve culpa e nós enterramos o processo e não demos resposta à sociedade. A Câmara precisa dar a resposta. O direito de defesa isso é legítimo. Agora, nós não podemos deixar de fazer o nosso papel. E também quero dizer, o vereador que antecedeu, que este é momento político, é ano eleitoral. Aqui dentro desta casa só existem 3 bandeiras. É a do Brasil, é a de São Paulo e é a do município de Valinhos. Aqui não tem bandeira de partido político. Lá fora pode ter quantas quiser. Aqui dentro só existe uma bandeira. É a bandeira da transparência e da defesa da cidadania e da população. Nós, vereadores, fomos eleitos para isso. Conclua, vereador, por favor. Para concluir, senhor presidente, eu quero só deixar aqui para os meus amigos vereadores, como por favor, eu pediria mais uma vez que o plenário se comporte, por favor. Como eu estava fazendo uma linha de raciocínio no final, eu dei exemplo de todas as cidades, e Valinhos não é diferente. Então, alguém que planta que Valinhos é diferente, não é diferente. Eu já falei várias vezes, aqui não é um paraíso, não é diferente. Está no contexto de outras cidades e de irregularidades também. Portanto, eu conclamo aos companheiros vereadores para que fique de bem com a população. Vamos montar essa comissão, porque o vereador Cleito disse agora, se daqui 3 ou 4 meses a justiça condenar, vai ficar mal para a Câmara Municipal, e principalmente para quem acha que não deve. Eu acredito que nenhum vereador aqui vai achar que não deve montar a comissão, porque se tem um ditado, quem deve não teme, quem deve não tem medo e não teme, vamos montar a comissão, vamos fazer a investigação. Obrigado. Em discussão, quer falar?